E aí, guris, questãozinha, determine os esforços internos nas seções S1 e S2. Ele deu pra gente essa viga aqui, certo? E determinou pra gente as seções que ele quer, a seção S1 e a seção S2. Para determinar os esforços internos dessas seções, antes de tudo, eu vou precisar calcular as reações das forças de apoio, certo? Então, no caso, eu vou ter um aqui de segundo gênero, que eu determinei arbitrariamente como sendo essa força aqui vertical, o VA, e a força horizontal, o HA, certo? Eu vou ter outra aqui de primeiro gênero, que é somente uma força vertical, que eu chamei de VB. Então, a partir daí, eu fiz o somatório das forças. O somatório das forças em x igual a zero. Quais são as forças horizontais do meu sistema? No caso, eu só vou ter uma, HA. Para estar em equilíbrio, o HA vai ter que ser igual a zero, certo? Depois, somatório das forças Fy igual a zero. Somatório das forças verticais. Eu determinei como sendo o sentido para baixo, negativo, certo? E o sentido para cima, positivo. Então, eu vou ter essa carga aqui distribuída, né? 30 kN. Como são 3 metros, 30 vezes 3, 30 vezes 3, 90. Divide por 2 porque é justamente em formato triangular, certo? E negativo porque está apontando para baixo. Depois eu vou ter essa outra carga aqui apontando para baixo, então negativo, mais agora as forças de apoio, o VA mais o VB, apontando para cima, ambas positivas. A partir daí, só continuei, né, a continha, passei para o outro lado, então VA mais VB igual a 60. Depois eu calculei o momento no ponto A, esse ponto daqui. Somatória do momento no ponto A igual a zero. Então, pela regra da mão direita, o que eu fiz? Eu peguei o VC, esse VB aqui, o braço dele é 6, correto? E eu determinei o sentido anti-horário como sendo positivo. Então vai ficar, como é que eu faço a regra da mão direita? Eu aponto a minha mão direita na direção da força, que eu quero calcular o momento, e fecho na direção do ponto onde eu quero calcular esse momento. Então o ponto A está aqui, né? Aponto a minha mão na direção da força e fecho ela em direção ao ponto que eu quero calcular o momento. Então ficou mais ou menos assim, né? Apontei, fechei em relação ao ponto A. Apontei, fechei. Então ficou no sentido anti-horário, que é o que eu adotei como positivo. Por isso que está positivo aqui, certo? Depois eu vou ter essa força daqui de 15. O braço dela, 1 mais 2 mais 2, 5, certo? Como é que eu adotei o sentido dela? Apontei na direção da força e fechei em relação ao ponto do quero calcular o momento. Então, apontei, fechei. Apontei, fechei, certo? Percebe que está no sentido horário? E horário é o sentido que eu determinei como sendo negativo. Por isso que está negativo. Agora, essa carga aqui distribuída vai ficar 30 vezes 3 dividido por 2. Vai ficar 45. Só que esse 45 eu vou aplicar essa força no centroide do triângulo. Qual é o centroide do triângulo? Não é um terço da base a partir desse ângulo de 90 graus? Então, um terço da base, a base toda é 3, um terço dela, 1. Então vai ficar menos 45 vezes 1, igual a 0. A partir daí, passei tudo para o outro lado, isolei o VB, né? Então vai ficar VB igual a 20. Mas VA mais VB não é igual a 60 e VB não é 20? Para totalizar 60, VA é igual a 40. As minhas reações, eu vou partir para a seção 1 aqui no caso, que eu fiz os cálculos olhando a partir da direita da minha estrutura, certo? Então peguei aqui minha estrutura, fiz um corte dela, dividi em duas partes, certo? Dividi em duas partes. Tá, mas como é que surgiu esse 20 aqui, dessa carga distribuída? Esse 20 kN metro. Eu fiz ele, achei ele usando a regra de 3. Aqui eu vou ter 30 kN ao longo de 3 metros. 30 kN ao longo de 3 metros. Ao longo de 2 metros, eu vou ter quantos kN? 20. Então, por isso tem esse 20 aqui. A partir daí, eu calculei a minha cortante, a minha normal e o momento flutor dos esforços internos. Quando eu vou calcular minha cortante, eu vou ter essa conversão de sinal aqui. Se eu fosse calcular olhando aqui pela esquerda, eu usaria essa conversão de sinal. Todas as minhas cortantes, as minhas forças verticais que apontam para baixo ficariam negativas, e as que apontam para cima ficariam positivas. Mas no caso,
Tô olhando aqui pela direita, então vai ficar o inverso disso, né? Olhando pela direita, as forças cortantes que atuam para baixo vão ficar positivas e as que atuam para cima ficarão negativas. Então, para baixo positivo, para cima, para baixo positivo, para cima negativo, olhando pela direita. Então, vou ter essa carga aqui distribuída, 20 kN ao longo de 2 metros, 20 vezes 2, 40. Isso aqui é uma carga distribuída em formato triangular, então divide por 2, vai dar 20. Apontando para baixo, né? Então, positivo na minha conversão. Aqui eu vou ter 15, apontando para baixo, fica positivo. Aqui, o VB, qual que é o valor do meu VB? 20. Só que 20 está apontando para cima. Por essa conversão aqui de sinais, isso aqui apontou para cima, negativo. Então, negativo. Ou seja, a cortante vai ser 15 kN. Essa cortante aqui dos meus esforços internos vai ser 15 kN. Também vai ter a minha normal, né? Mas como eu não tenho nenhuma força horizontal na minha estrutura, a normal vai ser zero. E eu também vou procurar o meu momento fletor em relação a esse ponto daqui, onde foi realizado o corte. Como é que eu vou fazer ele? Começa pela carga aqui distribuída, 20 vezes 2 sobre 2, com uma carga distribuída em formato triangular, que vai dar 20. Só que esse 20, essa força aqui aí, pontual, eu aplico a partir de 1/3 da base do meu triângulo. A base total é 2. Então, 1/3 de 2 vai dar 2/3, certo? Que é a distância onde essa carga aqui aplicada vai ser localizada. Tá, então, daqui até aqui vai ser 1/3. Daqui até aqui vai ser o quê? O restante do triângulo vai ser o 2/3. 2/3 da base. 2/3 da base total. Então vai ficar 4/3, certo? O restante da base do triângulo. Então o que eu faço? Aplicar a regra da mão direita. Como eu estou olhando pelo lado direito da minha estrutura, eu vou ter essa conversão aqui de sinal. Se eu olhasse por esse lado esquerdo aqui, quando eu fosse calcular o momento fletor dos esforços internos dessa estrutura aqui, eu usaria a regra da mão esquerda, que nada mais é que o inverso da regra da mão direita, certo? Mas como eu estou olhando aqui pela direita, eu uso a regra da mão direita padrão mesmo. Então vai ficar: apontei em direção ao sentido da força e vou fechar minha mão, os meus dedos, em relação ao ponto onde eu estou calculando o momento, que no caso vai ser esse ponto daqui, ó. Esse ponto daqui, certo? Então, sentido da força, fechei em relação ao ponto. Percebe que vai ficar no sentido horário? E pela regra da mão direita, horário é negativo. Então vai ficar 20 vezes o braço, 2/3. Depois eu vou ter o 15. O 15 apontei no sentido da força e vou fechar em relação ao ponto do estou calculando o momento. Então, apontei, fechei, horário também. Menos 15 vezes o braço, que é 4, certo? Mais o 20 vezes 5. De onde é que veio o 20 vezes 5? O do VB. O VB, que é 20, o braço, que é 5, e o sentido, apontei na direção da força do VB, e vou fechar em relação ao ponto onde eu estou calculando aqui o momento. Fechei, apontei, vou fechar. Percebe que dá um sentido horário em relação a esse ponto daqui? Fechei em relação a esse ponto. Então dá no sentido anti-horário, aliás. Apontei, vou fechar em relação a esse ponto. Apontei, fechei, sentido anti-horário. Então vai ficar positivo. Mais 20 vezes 5. Fazendo essa equação, o momento fletor do meu esforço interno vai ser 26,67, certo? Calculei tudo da seção S1. Agora eu vou partir para a seção S2. Então, olhando pela direita, eu só vou ter essa força daqui de 15 e o meu VB. Então, seção S2, fiz um corte aqui, né? Se eu estou olhando pro lado direito, eu vou ter 15 e vou ter o meu VB. Então, normal, não tem, né? Não tem nenhuma força horizontal. 15, cortante do lado direito, não vou calcular, apontou para baixo, positivo. Apontou para cima, o meu VB, que é 20, está apontando para cima, então vai ficar menos 20, certo? Então, a minha cortante aqui vai dar menos 5. O que quer dizer quando uma força dá negativa? Que o sentido daqui está errado.
ela vai apontar pro sentido para baixo, certo? Mas não tem problema em colocar negativo, desde que eu não esqueça, né? Porque eu tenho que representar que essa força daqui tá no sentido errado. Então, por conta disso, faz sentido ter um menos aqui, certo? Porque eu vou ter uma força daqui de 15, eu vou ter uma força daqui de 20. Então, para equilibrar, eu teria que ter outra força daqui de 5, certo? Para equilibrar o 15 com 20. Então, partindo para o momento fletor daqui, dessa seção, eu vou ter o menos 15, tô olhando pela direita, então reca da mão direita normal. Aportei no sentido da força e vou fechar em relação à seção aqui, o ponto onde eu estou calculando o momento. Apontei, fechei. Percebe que dá no sentido horário, que pela regra da mão direita é negativo. Então, 15 menos 15 vezes o braço, que é 2, mais 20, que é o meu VB, vezes 3, que é o braço. O meu VB, só para confirmar, apontei no sentido da força e vou fechar em relação ao ponto onde eu estou calculando o momento. Apontei, fechei. Sentido anti-horário. Por conta disso, positivo. Ou seja, o meu momento aqui do esforço interno, esse daqui, ó, vai ser igual a 30 kN. E acabou.